Corpo de Cristo, a origem, natureza e vocação da Igreja no mundo. A aula 10, a ceia do Senhor, a segunda ordenança da Igreja. Vamos orar. Deus, obrigado porque nós vamos em frente, Senhor. Chegando ao final do trimestre, podemos concluir mesmo que, como corpo de Cristo, papai, nós temos direitos, mas nós temos também deveres, papai, e precisamos observar cada um deles. Obrigado por as ordenanças que o Senhor deixou, obrigado pela Tua palavra, obrigado pela comunhão dos irmãos, obrigado pela Tua igreja, papai, que representa o corpo de Cristo. Abençoa o meu irmão, a minha irmã com saúde, com graça, com paz e com vida abundante, em nome de Jesus. Vamos lá, queridos, para o texto áureo. Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Paulo está escrevendo aos Coríntios. Porque antes de tudo estou informado a haver divisões entre vós quando vos reunis na igreja, e eu, em parte, o creio. Paulo está puxando a orelha dos irmãos, porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. E olha que interessante, quando pois vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comerdes cada um, toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes porventura casas onde comer e beber? Olha que pergunta o apóstolo Paulo faz para eles. Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Olha que interessante, quando Paulo fala: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Qual a nossa preocupação no dia a dia? Nós mesmos, não a vida das pessoas, não o que elas estão fazendo ou deixando de fazer. Mas Paulo dá um conselho: examine-se, pois, o homem a si mesmo. E ele continua dizendo: eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem, porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, come em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Verdade prática. A ceia do Senhor, como uma ordenança, celebra a comunhão do crente com o Senhor ressuscitado. A ceia é outra importante ordenança e prática da Igreja de Cristo. A primeira, o batismo. A segunda, a ceia. Foi instituída pelo próprio Senhor e perpassou toda a Igreja até os dias atuais. Introdução, vamos lá. Quando Paulo fala: examine-se, pois, o homem a si mesmo, ele está dizendo o seguinte para nós. Eu já falei e vou repetir para você agora, para você entender a simplicidade. Cada um toma conta da sua vida. Me perdoe a franqueza, a sinceridade, mas você não dá conta de cuidar muitas vezes nem de você, e fica olhando para os outros, julgando os outros, murmurando, condenando. Paulo fala que por isso há muitos enfermos entre vós. Por quê? Porque isso desagrada a Deus. Não é essa ceia que o Senhor quer. Ele quer que nós relembremos. O Senhor diz assim: fazei isso em memória de mim. Não há outra explicação.
você precisa relembrar e entender quem você é. Ao não julgar, a não murmurar, a não fazer aquilo que Deus não mandou você fazer, você pode sim, com um coração puro, limpo, tomar a ceia do Senhor. Reconhecer no corpo, reconhecer no sangue, aquilo que Jesus Cristo fez por você. E Paulo sabia que havia divisão entre as pessoas. E eu não sei se você já passou por isso, mas muito interessante. Numa reunião, às vezes, ministerial, por exemplo, há pessoas que gostam de dividir, há pessoas que gostam de polemizar, há pessoas que gostam de discutir, de criar problema com as coisas, e ali nós vamos vendo, através da resposta das pessoas. Observe isso. Fique mais calado numa reunião e observe a reação das pessoas. Ali você sabe aqueles que são escolhidos e aqueles que muitas vezes não são escolhidos, tá bom? A ceia traz uma perspectiva passada, porque ela nos remete ao perdão dos pecados e à obra salvífica de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Mas ela traz também uma perspectiva presente. Por quê? Pois a realça a nossa comunhão com Cristo e com a sua igreja, com os irmãos. A ceia nos lembra o que aconteceu na cruz, ela nos lembra que precisamos da comunhão dos irmãos, e ela tem também uma perspectiva futura. Por quê? Apontando para a frente, esperançosamente, pois somos lembrados da promessa da vinda de Cristo para nos buscar. Então, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. A ceia nos traz a visão do passado, do presente e do futuro. E nós vamos, confiadamente, vamos sendo incentivados a realmente esperar a volta do Senhor. Vamos parar e pensar no grande privilégio que temos ao participar da ceia do Senhor. Seu valor e significado espiritual para o fortalecimento da nossa fé é muito grande. A ceia é uma oportunidade de pensar em nós mesmos e em Cristo, no que Ele fez por cada um de nós. Cristo se entregou em sacrifício vicário por nós na cruz, vicário no lugar de outra pessoa, mostrando-nos nossa condição atual de pecadores. Sabe o que você é? Pecador. Mas você é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. E nos dando uma esperança gloriosa na sua segunda vinda, onde passaremos o quê? A eternidade com Ele. Reverência, júbilo e expectativa se reúnem, dando vida ao pecador, uma nova vida. É interessante nós entendermos que a tradição pentecostal entende que o pão e vinho não se convertem fisicamente no corpo de Jesus, nem tampouco Jesus está presente fisicamente nesses elementos. Assim, o pão e o vinho simbolizam o corpo e o sangue de Jesus. Em seu aspecto memorial, a ceia é para quem está em comunhão e não para dar comunhão, ensino este alinhado com o Novo Testamento. Compreendeu isso? Existem outras doutrinas de que Jesus se manifesta no meio da ceia, que você está comendo parte do corpo, bebendo sangue. Nada disso para nós é realidade. Nós vemos o lado espiritual, o corpo, o sangue. Encontrei com um rapaz outro dia e pregando o evangelho para ele, ele começou a me dar sinais de que realmente há um problema hoje em dia. Na minha igreja, nós fazemos a ceia toda semana. Se eu não tomar a ceia, eu não me sinto bem na semana. Depois que eu passei para essa igreja, eu me sinto muito livre, eu me sinto muito leve, porque eu faço a ceia toda semana. Calma, porque a ceia não é para virar um motivo para a idolatria. Não é a ceia que salva. Ela não é mágica, assim como nós falamos do batismo. Não há nada que vá acontecer, uma fumar, nada disso, nada psicodélico, nada disso acontece. Mas nós precisamos entender que para nós o corpo e o sangue representam a morte de Jesus Cristo na ceia. E ele pode aparecer mesmo através de você, ele pode aparecer mesmo daquele jeito que você já sabe, movendo o Espírito Santo dele, mas fisicamente, cuidado, porque tudo isso não passa muitas vezes de doutrina, tá bom? A ceia do Senhor tem alguns paralelos em outras tradições que é muito interessante, religiosas e culturas espalhadas pelo mundo afora. Eu coloquei para você aqui um livro chamado Fator Melquisedeque. Ele é do Don Richardson. Um livro muito interessante que mostra
Eu estou fazendo a leitura dele novamente. Ele mostra para nós como culturas que não são a nossa cultura, culturas de outras nações, de outros povos, que creem em Deus, só que com nomes diferentes e formas diferentes. E ele vai citando esses exemplos, tribos que ele conheceu, povoados que ele conheceu, em que Deus existia e passou realmente a entender que agora, em Jesus Cristo, ele conta uma história de uma tribo que ele conheceu em que precisava haver um sacrifício de uma criança inocente no lugar de outros. E ele, com os filhos dele, viajou para aquela tribo para pregar o evangelho, e ele ficou com medo. Por quê? Porque iam matar os filhos dele. Até que ele conseguiu explicar que Cristo, realmente uma criança que viveu inocente, morreu para salvar o mundo todo. E aquela tribo começou a crer agora em Jesus Cristo. É um livro muito interessante. Você pode encontrar nas livrarias, pela internet. Vale a pena você aprofundar o seu conhecimento através disso, tá bom? A ceia do Senhor vai muito além quanto ao seu significado e importância, e precisa ser feita. Participamos dessa comunhão em memória dele, não em memória de ninguém. Transportamos uma ação enterrada no passado de tal maneira que não se perca a sua potência e vitalidade original. Até hoje, a ceia precisa ser valorizada, agora trazidas para onde? Para o presente. O apóstolo Paulo destaca o propósito dessa celebração: anunciar a morte e a ressurreição de Cristo. Ela cumpre seu papel na vitória de Cristo na cruz sobre o pecado, a morte e o diabo. Por quem? Por mim e por você. A vitória dele na cruz é a nossa vitória. Justificados e reconciliados com Deus, temos livre acesso ao Pai. Novidade de vida. Ao contemplar o retorno de Cristo, a igreja lembra que é peregrina nesta terra e que sua pátria não é aqui. Ou seja, uma visão escatológica da volta de Cristo. No texto áureo que lemos, o apóstolo fala sobre divisões entre os irmãos da igreja. Quando há o espírito de divisão, litígios e intrigas entre os crentes, a ceia perde todo o seu sentido. A maneira desordenada em não esperar uns pelos outros fica evidente. Além disso, eram indisciplinados quando comiam mais uns que os outros, além de que se embriagarem. É verdade que não participamos da ceia do Senhor porque somos dignos, mas pela graça de Deus. Ninguém seja tentado em pensar que pelo fato de ser um pecador alcançado pela graça, pode participar, o quê? Da ceia do Senhor, vivendo deliberadamente em pecado. Cuidado! Se a simples maneira irreverente de celebrar a ceia atrai o juízo divino, o que dizer então de quem participa com pecados não confessados? A ceia celebra a morte e ressurreição de Jesus e não o seu funeral. Interessante demais. Precisa ser reverente, porém festiva, repleta de alegria. A conclusão: viva uma vida repleta de alegria. O seu Deus, Jesus Cristo, ele ressuscitou. Lembra que eu falei para vocês? Tem pessoas que morreram na cruz com ele, mas não ressuscitaram. Sempre uma vida carregada. Pessoas que muitas vezes você encontra e fala: não, irmão, eu estou fazendo jejum. Não, irmão, eu estou na corrente na igreja. A impressão é que elas estão presas. A corrente é para prender. Ah, não, eu estou na campanha. Ah, eu estou na bênção. Ah, sabe, carregando aquele espírito de religiosidade. Cuidado para você não ficar assim. Cuidado para que você não tome isso como uma religião, mas não, o fato de um Cristo vivo, que morreu por você, agora ressuscitou, para que você viva em novidade de vida. A igreja se reúne como um só corpo à mesa do Senhor, relembrando a sua morte. Os próprios elementos usados de modo simbólico representam o derradeiro, o vicário, o definitivo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Ele entregou seu corpo e sangue para redimir os meus pecados e de todo o mundo. E você também é incluído nisso. Precisamos entender e proclamar não um herói morto, mas o que? Um Salvador vencedor e ressuscitado. Não é um ritual que de forma mágica concede graça aos que dela participam, nem tampouco uma vacina para dar comunhão a quem não tem.
Um ato que não pode ser celebrado de qualquer jeito ou maneira, nem tampouco por quem vive deliberadamente em pecado. Confesse os seus pecados, arrependa-se dos seus pecados, tome a ceia. Se você não é batizado ainda, cumpra isso e faça aquilo que Deus tem para você. Seja cheio e cheia do Espírito Santo de Deus. Então, depois da aula do batismo, agora a aula da ceia, para que nós possamos entender que tudo isso é para nos provar: somos corpo de Cristo. O Senhor te abençoe. Fique em paz e até a próxima aula, em nome de Jesus.